ótimo dia, tarde ou noite, conforme o horário que você esteja nos assistindo ou nos ouvindo, não é mesmo? No caso, eu sou a Stephanie Suzarte, sou a vice-presidente do GFARBA, que é a Geração Farmacêutica da Bahia. Oi, gente, eu sou Stephanie Silva, sou diretora de Ações Estratégicas aqui do GFARBA. Sejam bem-vindos para o nosso primeiro episódio do nosso podcast Saúde em Foco. E bom, esse podcast, ele surgiu exatamente da necessidade de debater sobre saúde, né assim, Steph? Exatamente. E no caso, serão temas mesmo envolvendo a área da saúde e por isso o tema Saúde em Foco. Vamos tratar sobre diferentes áreas da saúde. Então, seja você um estudante, um profissional, ou então qualquer outra pessoa que queira se informar, que queira saber mais dos nossos temas tratados, vai ser um prazer tê-lo aqui com a gente. E no caso, esse podcast, ele é em parceria com o ICTQ, que é o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, e também em parceria com a Unifacs, que está nos concebendo esse estúdio aqui lindíssimo para essa gravação. A cada 15 dias estaremos com um episódio novo, com um novo profissional, seja ele um médico, um psicólogo, um nutricionista, né, dentre outros, debatendo sobre o universo da saúde, né, trazendo experiências, trazendo dúvidas, trazendo um novo olhar para essa área da saúde, né? Mas hoje nós vamos mergulhar num assunto com um tema assim, especial e necessário. O laboratório e a transgeneridade. Como entender o exame laboratorial. E no caso, para este primeiro episódio, recebemos uma convidada muito especial, a farmacêutica, a professora, doutora Milena Cabral. Ela que atua diretamente com esse público e vem compartilhar com a gente muito conhecimento e também a sua vivência. Ela que é já farmacêutica bioquímica, com mestrado em farmácia, doutora em imunologia, especialista em neuropsicologia interdisciplinar e pós-graduanda em endocrinologia clínica. Ela é servidora pública da Prefeitura Municipal de Salvador, plantonista, é professora de pós-graduação de instituições privadas de todo o Brasil e também atua como digital influencer na área da educação, com cursos, mentorias e e-books criados ainda. Nossa, que currículo pesado esse currículo. Você respira, filha, toma um copinho d'água porque esse currículo... Tô me achando muito. É pesado, né? Exatamente. Agradecemos de coração por ter aceitado o nosso convite, estar presente nessa nova etapa, nessa nova era do GFARBA. De coração, muito obrigada por estar vindo aqui trazendo a sua experiência, o seu vasto conhecimento. É um prazer tê-la aqui com a gente. Igualmente, o prazer é todo meu de estar aqui participando desse primeiro episódio desse podcast que eu tenho certeza que vai ser muito promissor, importante e trabalhar sempre com o ICTQ, Unifacs, são instituições de renome, né, no Brasil. Então, óbvio, se eu estou aqui, eu fico feliz também de estar sendo convidada e ter esse olhar aqui por eles, né, de ter essa honra de estar aqui participando e abrindo esse evento. Estreando. Eu emocionei. Então, para a gente poder começar a falar do assunto, né, eu queria saber um pouco sobre o uso ou não uso da hormonioterapia e como ela afeta o organismo. Já começou com uma pergunta bem específica, né? E eu acho que é importante a gente primeiro até conceituar um pouquinho sobre o que é o transgênero, né? Sim. O indivíduo trans. Porque tem, apesar de ser óbvio, eu sempre digo óbvio, precisa ser dito sempre. Então, você tem um indivíduo que ele é transgênero, ele tem o sexo biológico dele ao nascimento, e aí ele não se identifica. E esse momento da descoberta pode ser ainda na infância, na pré-adolescência, até mesmo na fase adulta. Sim. Adulto jovem, também adulto, às vezes, já mais idoso. Isso pode acontecer, né? Existe talvez um preconceito aí com essa faixa etária, mas não importa o momento. O momento em que a pessoa, ela nasce com o seu sexo biológico, mas ela não se identifica com ele, e aí ela se identifica, então, com o gênero oposto, ela passa a ser um indivíduo transgênero. E as pessoas precisam entender que o indivíduo trans não é um indivíduo que, eu vou me vestir como o gênero oposto, eu vou fazer a hormonização, eu vou fazer uma cirurgia de redesignação sexual. Não. Ele não é obrigado a passar por isso para se identificar como um ser transgênero. E existe, talvez, essa confusão, esse ruído na cabeça de muita gente, de, se ele nasceu homem e não está se vestindo como mulher, mas se chama Esther, por exemplo, ele é um transgênero, ele se identifica como Esther. Não precisa passar por não todo o precisa processo. Se ele não quiser poder... fazer a hormonização, não quiser fazer uma remoção cirúrgica, não faz. É escolha também, Então, né? ele ainda assim é um indivíduo transgênero. Mas bem, você falou sobre a questão do impacto da terapia hormonal, da hormonização no corpo, né, desse indivíduo. E aí, claro que vai entrar no meio de todas as outras perguntas. E assim,
Quando a gente fala de hormônio, por isso que a minha história, né, minha trajetória, na verdade, eu comecei na imunologia na Universidade Federal aqui da Bahia, estagiando num laboratório de imunologia e endocrinologia. Então, eu comecei ainda muito nova no estágio a ver resultados de exames laboratoriais hormonais. E o paciente transgênero, naquela época, em que eu era estudante, já tem bastante tempo, ainda para mim também era, nossa, um mistério, era tudo muito obscuro, novo. Então, no início eu errei bastante, não entendia, enfim. Mas dos processos da hormonização é você trabalhar, por exemplo, com anabolizantes, que na verdade já se fala muito, indivíduos tanto feminino quanto do sexo masculino usam anabolizantes hoje. Sim. Existe todo um cuidado de várias sociedades brasileiras aí, de medicina, de outras áreas da saúde, que falam, inclusive, dos riscos, né, do não acompanhamento desse paciente que faz um tratamento hormonal sem acompanhamento, sem prescrição devida. Então, óbvio que o cuidado também vai ter que ser o mesmo com esse indivíduo transgênero. Vai precisar ser monitorado, claro que vai sofrer alterações metabólicas no organismo, diversos sistemas, sistema hepático, sistema renal, o sistema sanguíneo, cardiovascular. Então, vai mudar? Vai. Até porque se esse indivíduo trans, ele optou por fazer uma hormonização para que ele mudasse o seu sexo biológico, ele quer ter fenotipicamente, né, ou seja, no seu externo, a aparência do gênero oposto. Então, para a gente mudar fenotipicamente, porque o genótipo não vai mudar, tá? Se nasceu homem, ele é XY, né? Mas se ela nasceu mulher, vai ser XX. Mas você consegue mudar o fenótipo com a hormonização. Então, crescimento de pelo, engrossamento da voz, modificação de corpo, glúteos, aparecimento de cabelo, acne, tudo isso é por conta da hormonização em si. Então, isso tem que ser monitorado. Perfeito. E muita gente acha que essa hormonioterapia é somente uma questão estética. É somente... Por parecer, né? Isso. E, no caso, não sabe o impacto no corpo que isso vai ocasionar, né? E também, não somente envolvendo ali a questão física, né? Mas também emocional, sim, social, que acaba sendo algo bastante discutido. Inclusive, até nos artigos que a gente estava achando sobre isso, né? Sim. E tem um termo, inclusive, Esther, que é chamado, é muito comum, que é a disforia de gênero, que é como se fosse justamente um sofrimento psicológico que esse paciente tem, por justamente nessa tentativa de obter ali esse fenótipo, né, de fazer essa modificação visual. Muitas vezes, quando ele não tem acesso a isso, ele não consegue, ele pode realmente ter um sofrimento psicológico muito grande. Sim. E a gente vê os números, né? Um indivíduo transgênero no Brasil, a expectativa de vida, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, é de até 35 anos. Nossa. Quem é que quer viver até 35 anos? Bem eu já passei disso. Mas eu sou um indivíduo cisgênero, né? Sim. Então, assim, como eu falei mais cedo, né? Eu não tenho lugar de fala porque eu não vivencio isso na prática, sendo um indivíduo transgênero. Sim. Mas a gente precisa aprender como entender e dar uma melhor assistência à saúde a essas pessoas. Assim, o risco, né, da hormonioterapia, ela não acompanhada, não supervisionada por um profissional, é feita por auto mesmo, né? Como é que eu posso falar? Automedicação, podemos dizer assim. Sim. Ela traz riscos, né? Uns desses riscos, a senhora poderia citar alguns riscos? Acontece muito, infelizmente, né? Sim. Apesar de a gente ter políticas que, para garantir o acesso ao tratamento, a gente hoje já tem isso coberto pelo SUS, e desde 2019 para cá, também fornecido por plano de saúde, convênio em particular, a gente sabe que muitos pacientes transgênero, eles não vão a um médico, não fazem um aconselhamento com o endocrinologista. Então, eles vão numa farmácia, né, ali comunitária, compram o medicamento, principalmente aí, no caso, o homem trans. Okay? O homem trans, ela é mulher biologicamente, e vai utilizar, por exemplo, testosterona e seus derivados para adquirir o fenótipo masculino. E aí ele chega na farmácia e vai utilizar. É muito mais comum a gente ver isso na prática. E aí toma doses de testosterona que não são monitoradas, aí tem que avaliar a forma farmacêutica. Às vezes são medicamentos, como a gente teve ontem, inclusive, o Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia aprisionando farmácias com anabolizantes, né? Sim. Compostos de testosterona que poderiam ser adulterados, porque, na verdade, eram sem registro de outros países. A gente não tem a confiança, a segurança e a eficácia comprovada pela Anvisa. Então, imagina essas pessoas que já passam por todo esse preconceito e sofrendo a disforia ali de gênero. Aí vão a essas farmácias, às vezes, de forma mesmo ali
quase que como se Até fosse sem lícita, orientação né? também, né? Até E aí sem não se orientação. orientam. Aí toma o medicamento de uma forma farmacêutica na dosagem suprafisiológica. Essa dosagem suprafisiológica pode acarretar alguns danos que não são monitorados. Quando vê, é um paciente que às vezes está lá para fazer uma cirurgia ou tem uma comorbidade grave, né? Recorrendo Porque pra não foi monitorado. Cardiovasculares, Sim, trombose. risco cardiovascular, um dos mais comuns, mas também o risco de também. comprometimento hepático. Inclusive, não só para quem é transgênero, né? Mas, por exemplo, tem muitos praticantes de atividade física extenuante, de competição, de alta performance, que utilizam anabolizantes em doses suprafisiológicas e a gente vê casos, né? De lesão hepática gravíssima. A gente tem vários casos, inclusive cantores baianos, Sim. tantos casos e artistas, né? Com comprometimento hepático e risco cardiovascular, podendo comprometer mesmo de ter AVC, infarto, enfim. E ainda tem aquela questão que faz uso muitas vezes sem nem saber se tem alguma comorbidade ali Exato. presente. E aí exacerba tudo que está ali presente. Exatamente. E uma dúvida que o pessoal estava bastante querendo que a gente perguntasse para ti seria essa questão da senhora explicar como essa hormonioterapia ela atua ali no corpo de pessoas trans. Como esses efeitos eles vão mudando ao longo do tempo. Seja em 3 meses, 6 meses, ano. Depende muito também do tratamento, a forma farmacêutica, Sim. né? Se é transdérmico, se é injetável, isso vai alterar. Mas geralmente, 3 meses, 6 meses, 1 ano, até 5 anos é quando a gente vê estabelecido alguns caracteres fenotípicos ali já consistentes. E vai depender, claro, desse paciente. Porque, por exemplo, um paciente que ele entra num estado depressivo e ele até para o tratamento. Ou então, assim, se ele não faz o tratamento monitorado nas doses certas, Correto. e vai depender se ele vai ter essa aparência, né, desejável, um tempo maior ou menor. Agora, em questões metabólicas, por exemplo, hemograma, a hemoglobina de um paciente, o hematócrito, a glicemia, o colesterol, marcadores renais ou hepáticos, quando que a gente pode observar essas alterações? Ou até mesmo os hormônios. Sim. Como é que vai estar o estradiol, a progesterona, a testosterona? E aí, claro, isso vai ser monitorado, geralmente monitoram a cada 3 meses, um monitoramento. Um paciente, por exemplo, que é homem trans, está se desenvolvendo ali, né, para se tornar um homem trans. Então, ele biologicamente é uma mulher. Significa que ele vai fazer tratamento com a testosterona. Então, existe um ideal de valor referencial e que, por isso, tem que ser monitorado a cada 3 meses. Vamos começar, então, a hormonização, a hormonioterapia? Vamos. A cada 3 meses, vamos monitorar. Para quê? Para a gente ver essa faixa se vai estar dentro da faixa terapêutica. Porque não é o que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia preconiza, é que esse indivíduo, por exemplo, homem trans, ele não tenha níveis tão elevados como o de um homem cisgênero, que pode ter, às vezes, 1.000, 1.200, até 1.500 de testosterona. O que a sociedade recomenda é que esse homem trans que vai fazer uso da testosterona, por conta da mudança mesmo metabólica e de alterações que podem surgir, esteja na faixa de 300 a 800, por exemplo, a testosterona. Não chegue a níveis tão altos. A mesma coisa a mulher trans. Nasceu o homem biologicamente, vai começar a usar estradiol, às vezes progesterona. E aí, né, geralmente estradiol, progesterona, para suprimir, por exemplo, o ciclo menstrual. E aí você quer, então, que essa, agora, mulher trans, não tenha mais a produção pelos testículos da testosterona. Sim. Porque a testosterona é o hormônio que vai fornecer os caracteres sexuais secundários de um homem. Ela não quer aquilo, né? Então, geralmente, eles vão fazer um monitoramento para que essa testosterona caia para menos que 50. Sim. Fique parecido com uma mulher cisgênero. E aí, vamos agora olhar como é que então os hormônios femininos, estradiol, progesterona, vão estar nessa mulher trans. O ideal é que esteja ali em torno de 100 a 200, mais ou menos, que é o ideal da fase folicular de uma mulher cisgênero. Ou seja, a mulher naquela fase, antes de ovular, está com um estradiol, uma progesterona um pouco mais baixa e um aumento maior de FSH-LH, mas como vai estar utilizando o hormônio exógeno, estradiol, progesterona, geralmente o FSH-LH vai estar baixo e esse estradiol, a progesterona, vai querer que esteja ali parecido com uma de uma mulher cisgênero na fase folicular do ciclo. Esse leva um tempo, assim, tem um tempo mais ou menos, tem 5 anos tá hormonizado, ou então depende. Geralmente, 6 meses vão acompanhando, 1 ano, a gente já começa a observar mudanças, assim, desses hormônios, que vão suprimindo os hormônios biológicos e vai, então, aumentando agora ali, na verdade, a ação desses hormônios que vão ser
administrados exogenamente no organismo. Para quê? Para que, por exemplo, apareça um aumento da glândula mamária, diminua o aparecimento de pelo, comece a ou engrossar ou afinar mais a voz. E aí isso pode levar 6 meses, 1 ano, mas geralmente, e principalmente no homem trans, eles falam que até 5 anos para a gente observar, assim, num tratamento fidedigno, correto, bem acompanhado, monitorado, para a gente observar todos os caracteres. Porque, gente, há uma supressão de várias, vamos dizer assim, funções, inclusive. Sim. Então, se eu estou me tornando uma mulher transgênero, eu quero que os meus testículos sofram uma privação. A próstata também. Então, um PSA de uma mulher trans vai estar suprimido. Essa privação que os hormônios femininos vão fazer, vai fazer com que essa mulher trans não produza mais a testosterona como um homem biologicamente. O PSA fica praticamente quase indetectável. E aí vem os riscos. Para monitorar, por exemplo, um aparecimento de um câncer. Sim. Isso eu discuti esse ano, em março, inclusive, num congresso em Portugal. Não estava lá em Portugal. Internacional. Mas foi Mila Internacional. Mas foi um congresso online que eu participei ao vivo, com endocrinologistas. E eles me convidaram, a Sociedade Brasileira de Análises Clínicas me convidou justamente para fazer uma participação palestrando sobre essa parte. E a gente discutindo sobre isso. O risco de não identificar precocemente um câncer de próstata numa mulher trans. Porque o PSA vai estar suprimido por conta do uso de estrogênios. Então, aquela próstata vai deixar de produzir PSA e aí, quando tiver um aparecimento de um câncer, tem que ser pelo toque retal, exames de imagem, porque a dosagem sanguínea vai estar suprimida. Tá? Então, vai depender também do estágio aí de evolução da hormonização. Perfeito. Agora, a gente vai tratar um pouquinho sobre essa parte dos exames laboratoriais mesmo dessas pessoas trans. Porque essa interpretação também tem bastante desafios. Desafios técnicos, inclusive, né? Muitos. E a leitura desse exame, né, pode salvar uma vida ou até mesmo atrapalhar esse tratamento. Com essa questão do... Exatamente. E no caso das pessoas trans, o que a senhora costuma observar que gera mais confusão assim nessas pessoas? No meu início de carreira foram muitas as confusões, tá? Eu trabalhava no laboratório da universidade e qual é a confusão mais comum? De você não entender, interpretar aquele resultado. Sim. Aí você fica pedindo nova amostra. Aí você primeiro repete. Então já é um gasto pro laboratório porque você está repetindo o exame porque você não sabe interpretar o exame. Só que muitas vezes essa falta de interpretação não é por desconhecimento. Na minha época era desconhecimento, sim. Mas... e por isso que talvez hoje eu esteja aqui falando disso, né? Porque eu galguei essa trajetória, eu errei, né? Então, quando você erra, você aprende. Mas porque a gente ainda tem aí um problema muito grande no Brasil e no mundo. Quando eu fiz essa palestra em Portugal, fiz 2 palestras para Portugal e os problemas são os mesmos. A parte da fase pré-analítica, da captura das informações no momento da anamnese, no momento que o paciente vai fazer a coleta de exames, porque não colhe informação, não coloca no sistema. Então, não tem ali se o indivíduo é transgênero, se ele está fazendo a hormonização ou não. E o problema todo está aí, a hormonização. Porque eu disse para vocês no início do podcast que ele é transgênero, hormonizando ou não. Só que essa informaçãozinha, ela é preciosa. Porque se ele não está fazendo a hormonização, os hormônios deles e os parâmetros metabólicos vão estar iguais ao do seu sexo biológico ao nascimento. Não vão mudar. Ele não está fazendo a hormonioterapia. Agora, se ele faz a hormonização, vai mudar. Vai mudar ao longo do tempo. Então, por exemplo, no homem trans, que vai começar a utilizar a testosterona. Nasceu mulher, vai se tornar homem trans. Usa a testosterona. A testosterona, ela vai estimular a eritropoese na nossa medula. Então, vai aumentar a produção de células vermelhas. Consequentemente, hemoglobina, hematócrito vão estar mais elevados. E aí, corre o risco de fazer uma poliglobulia, aparecimento de trombo. Não só por isso. A testosterona ativa receptores de tromboxano. Então, acaba ativando também a cascata de coagulação, a formação de trombo. Então, é um risco cardiovascular que esse paciente ele pode apresentar. Tem que monitorar. Não, o ideal é que não passe de 50% de hematócrito. Aí você vê, como aconteceu a primeira vez comigo. Tá lá o nome de mulher, porque não tinha o nome social ainda na época, ou até falava, mas a recepção não acatava, não colocava a informação. Aí a pessoa está fazendo a hormonização. Aí eu vejo lá, sexo feminino. Hemoglobina
de 17. Aí você olha assim. Opa, algo está errado aqui, Como galera. assim? Algo... 17, gente, é uma hemoglobina de um recém-nascido e nem homem, eu pego 16 ali. Então você vê que tem algo estranho. Aí você pensa, troca de amostra? Algum erro na coleta? Meu equipamento teve algum problema analítico na análise em si? E aí que a gente fica, repete. Começa o isso. Aí, você vai ter que recoletar. Aí recoleta. Aí dá a mesma coisa. Aí você fica naquele empurre, o resultado não sai nunca. No início eu errei assim mesmo. O resultado demorava a sair, porque você quebra na cabeça para entender. E eu me lembro que, na época, tinha também o fitoterápico, que era tribulus terrestre, que se usa muito até hoje, e a gente via que aumentava a testosterona. Mas ficava num limbo que a gente dizia. Um valor que não parecia de uma mulher cisgênero, não parecia do homem trans, e a gente não sabia identificar. Sim. Então, esse é um ponto. A parte hematológica que sofre uma alteração bem interessante, que deve ser monitorada de perto. E tem uma questão, né, citado, eu ia perguntar sobre algum caso, mas a senhora já trouxe esse também, mas eu queria falar um pouco sobre as referências, né, da pessoa cis e trans, que é a questão das referências. Como seria essa questão? A diferença desses intervalos. Não tem a diferença. Não temos ainda padronização, intervalos de referência definidos. Mas o que a gente tem ao longo do mundo, em termos de pesquisa científica sendo feita? Algumas sugestões. Sim. O posicionamento brasileiro, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, ele está para sair um novo, tivemos um em 2023, e a gente não tem intervalo de referência, e possivelmente ainda estava essa questão se sairia agora em 2025. Estamos no aguardo. Mas, de fato, a gente ainda não tem o valor de referência ideal. O que os pesquisadores sugerem? Primeiro, que talvez a gente consiga, com a tecnologia de informação, a TI do laboratório, você colocar para alguns parâmetros já os valores de referência para ambos os sexos, masculino e feminino, e que venha sempre. Só que a gente sabe que, por exemplo, o hemograma é série branca, série vermelha, série plaquetária. Se colocar masculino e feminino, às vezes você polui muito o laudo. Então, geralmente, quando você cadastra já o sexo, vai sair o valor de referência daquele sexo cadastrado. Aí você fica assim, eu vou cadastrar como? Eu cadastro o sexo biológico? Eu cadastro o gênero de identificação? Então, isso ainda é um problema. Mas o que é que os artigos que estão sendo publicados trazem? Que para alguns parâmetros não tem mudança, como, por exemplo, ureia. Um marcador ali de lesão renal. Geralmente, a ureia não teve, nos poucos trabalhos científicos que estão sendo feitos, não teve diferença entre uma mulher cisgênero e uma mulher transgênero. E vice-versa, um homem transgênero e um homem cisgênero. Mas uma creatinina já teve. Sim. Por quê? Porque a creatinina era um metabólito que é oriundo da degradação da creatina que está presente no músculo esquelético. Só que isso já acontece naturalmente. Uma mulher tem menos, geralmente, creatinina do que o homem. Um idoso tem menos, uma criança pequena tem menos, porque tem menos massa muscular. Né? Alguns indivíduos com algumas comorbidades também. Então, sugere-se que ainda não tem definido, mas com os estudos é que mais na frente tem então essas diferenças para alguns parâmetros que estão sendo encontrados, como o do hemograma, para hemoglobina e hematócrito, uma creatinina, a questão das transaminases, tem encontrado para o ALT, também chamado de TGP, mas tem trabalhos que encontrou para o TGO, então ainda tem muitas divergências. Sim. Mas encontramos mais alterações no perfil lipídico e glicídico. Por exemplo, a mulher trans está utilizando estrógenos progestagênios. E geralmente a mulher que usa anticoncepcional sabe disso. A gente faz aí um aumento do HDL, um aumento do triglicerídeos, mas cai o LDL colesterol, aumenta o colesterol total, aumenta a glicemia e insulina. Então, será que então nessa mulher trans que vai estar agora utilizando o estrogênio, progestagênio, ter, então, essa alteração do intervalo de referência, já que ela está em uso desse medicamento? São as sugestões que tem nesses trabalhos de hoje, no perfil glicídico e lipídico. A parte de alguns outros achados que eu vi sobre marcadores inflamatórios, ferritina, não tem diferenças. Fígado é mais para TGP, a parte renal é mais para creatinina, e eletrólitos, que o potássio também tem sido sugerido a alteração no caso da mulher trans, porque um dos tratamentos é com espironolactona. E a espironolactona, que é utilizado para hipertensão, é um medicamento que auxilia ali como um antiandrogênico. Então, esses pacientes podem ter ali um aumento do potássio sérico.
Então, isso ainda está em estudo. Sim. A maior parte dos estudos, a gente está tendo um problema muito grande no Brasil e no mundo inteiro. O N amostral, você conseguir mulheres trans, homens trans, para ter um N relevante e a gente ter uma significância clínica e estatística, é difícil. Então, um tanto de artigos que eu já li, que não são tantos, porque não são também tantos assim, Sim. tem um assunto bem N escasso, de tamanho amostral de 15 indivíduos, 15 Sim. pacientes. É muito pouco para você tirar uma conclusão de fato. Então, ainda tem muito pano para manga, ainda tem muito estudo para acontecer. muito Essa chão. questão de terem poucos estudos foi até algo que complicou para a comissão científica realizar esse levantamento. Sim. E qual dica assim, a senhora dá para o pessoal? Porque, por exemplo, uma pessoa que está atuando tem que sim estar bem informada, tem que sim procurar, tem que sim saber mais acerca que tem essa escassez. Infelizmente tem essa escassez. Sim. E o que a senhora indica mesmo, dá como dicas para o pessoal que está atuando nessa área, ou que deseja também atuar nessa área? Primeiro, procura aqui de tudo que a gente tem no Brasil, tá? Para a nossa população, que é que a gente vai atender e assistir. E até pela facilidade da leitura, da linguagem, e os posicionamentos e diretrizes e tal. Mas aí a gente vai no PubMed, que é talvez o mais tranquilo, Sim. e você saber colocar a palavra em Palavras-chave. inglês, né? Certinha para fazer essa pesquisa. E aí talvez não fazer tanto filtro. Porque, claro, a gente gosta de ler os artigos de até os últimos 5 anos. Mais recente. Mas aí, mesmo a assim. depender, né? Você não faz tanto filtro na busca. Sim. Aí, dentro da universidade fica mais fácil, porque tem algumas revistas que são pagas, então você consegue ter acesso, facilita. Mas é colocar a palavra-chave, né, transgênero, colocar em inglês, homem trans, e não, talvez, não afunilar tanto. Primeiro deixar mais amplo e depois ir afunilando. Até na leitura do próprio artigo, você vai vendo algumas palavras-chave que eles utilizam, aí você depois começa a afunilar a pesquisa. Sim. Primeiro vai vendo o macro, né, e depois vai Depois tentando vai- afunilar, já que não temos tantas Essa... publicações assim. Não, tipo assim, a senhora poderia falar mais sobre a importância da estabilidade hormonal, né? Para ter uma análise adequada. Você fala estabilidade no organismo, de estar numa concentração ideal. O que se fala, na verdade, é acompanhar de 3 em 3 meses. Porque muitos fatores vão depender. Gente, hormônio é um negócio assim, eles se ligam receptores, é uma chavinha, uma cascata de reações. Para cada sistema fisiológico vai atuar de forma diferente. Sim. Fora que a gente sabe que todo o eixo, né, dos hormônios reprodutivos é regulado ali pelo sistema nervoso central. É hipotálamo, é hipófise e as gônadas. Então não é uma coisa tão fácil de você virar e dizer assim, estabilizou. Vai monitorar a cada 3 meses e, claro, vai depender desse paciente. Como é a adesão terapêutica dele? Está sendo refratário ao tratamento? Ele tem alguma doença com comorbidade? Ele chegou em uma hematócrito acima de 50%, vai ter que reduzir a dose, diminuir, modificar a forma farmacêutica? São intercorrências que podem acontecer no decorrer da hormonização e ele vai ter que ser monitorado. O problema é, nem todo mundo está sendo monitorado. Essa é a questão. Está se cuidando sozinho. Agora trazendo um pouquinho falarmos um pouco, né, sobre o SUS. Essas políticas públicas e seus desafios também, né? Trazidos para essas pessoas. Eu que Exatamente. trabalho no SUS, né? A gente vai sugar um pouquinho aí disso. Essas informações. E é de conhecimento duas portarias muito importantes, né, Esté? Que abordam um pouco a respeito disso. Exatamente. Que seria ali a portaria 2836 de 2011, que trata acerca da Política Nacional da Saúde Integral da população LGBTQIAPN+, e também a portaria 2803, que é de 2013, né, que trata sobre o processo transexualizador. E a gente queria saber um pouquinho sobre essas portarias. Assunto que todo mundo ama, né? Legislação. Nem eu não amo. Um taquinho no coração da maioria. E no caso, vamos começar com a primeira, né, que eu trouxe, a de 2011, que é a portaria 2836. Vou deixar aqui, que eu trouxe também. Ela institui ali a Política Nacional de Saúde Integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, né? No âmbito do SUS. Sim. E o que você poderia nos dizer acerca dessa portaria? Também os seus E objetivos. até com a também. minha experiência, talvez, Sim, o que eu vejo, né? O que a exatamente. portaria preconiza e se... E se tá seguindo se tá- também, é, né? Pois Tá é. indo. Aí, claro que eu vou falar só do meu âmbito, Sim, do que eu sim. vejo, talvez. Talvez não seja tão, vamos dizer, que feliz assim de ver, né? Mas, claro, a política existe, né? E de promover essa saúde integral, ela foi necessária. Claro, você criar justamente uma portaria dessa é para que se estimule, que obrigue, que, olha, a gente precisa ter aqui uma gestão eficiente,
para que você possa atingir a equidade. Porque a equidade que o SUS fala é justamente você tratar o desigual de forma desigual. O indivíduo ele é transgênero, ele vai fazer uma hormonização, ele vai ter um tratamento diferente de quem é cisgênero. Óbvio, né? Vão ter aí outros comprometimentos que podem acontecer que vai ter que ser avaliado. Então, essa portaria é para justamente tentar garantir, através de políticas públicas, que esse indivíduo ele seja incluído, que ele tenha acessibilidade, que ele possa, em que inclusive haja treinamento, capacitação, educação permanente de nós, profissionais da saúde, da rede pública, para a gente saber melhor atender com equidade essa população. E o que eu vejo? Eu trabalho numa UPA, uma unidade de pronto atendimento de urgência e emergência. E dentre esse exercício de atividades, a gente tem, por exemplo, a realização de testes para a detecção de infecções sexualmente transmissíveis. E que, infelizmente, algo que acomete muito a população LGBT como um todo. Por conta de dificuldade de acesso, discriminação. Então, assim, todo esse panorama que a gente já sabe que existe. Sim. Imagine se não tivesse uma portaria linda dizendo... E olha, a portaria é de 2011 ou de 2013. Sim. É recente. Né? Então, imagina esses pacientes todos antes desses anos que não se tinham nenhuma política. Olha, vamos olhar aqui para esse grupo de pessoas que precisam ser assistidas e não termos, e a gente tem até hoje, uma mortalidade com uma expectativa de vida de 35 anos, é porque justamente dificulta o acesso. Sim. Por Por exemplo, eu falei com vocês do câncer de próstata. Alguns trabalhos que eu li recente estavam falando justamente a mulher trans sendo um paciente que tem um maior risco de ter um câncer de próstata em estágio avançado e às vezes não ter mais jeito. Nossa. Por quê? Porque é mulher trans. Tivemos casos aqui no Brasil, inclusive de processos em laboratórios clínicos, porque não fizeram o exame de toque, não fizeram a dosagem do PSA, porque ela era uma mulher trans. Mas ela é uma mulher trans, tem que entender. Fez remoção cirúrgica da próstata? Não. Então, ela ainda tem próstata, ela tem direito de fazer uma ultrassonografia, de fazer o exame de toque retal, de dosar o PSA. Pode acontecer do PSA, se ela faz a hormonização, realmente está muito baixinha. Isso dificultar a precocidade. Mas o diagnóstico não é só laboratorial. Ele é clínico. Ele é de imagem. Só que o que está acontecendo com essas mulheres no mundo inteiro? Dificuldade em identificar uma neoplasia de próstata com precocidade. Por conta dessa dificuldade de acesso. Então, imagine sem essa política nacional, que se tenta implementar justamente políticas capazes de vamos fazer aqui campanhas para que esses pacientes possam fazer esses exames mais facilmente, sem tanta burocracia. Eles já têm o direito a ter o documento social, a colocar na carteira de motorista, no RG, né? Então, assim, o SUS, desde a outra portaria, né, da transexualização, e que fala da hormonioterapia e a cirurgia. Sim. Então, pelo SUS, um paciente entre 21 e 75 anos, que é a segunda portaria que você mencionou, ele tem direito a fazer a cirurgia de redesignação sexual, né? O processo faz parte desse processo transexualizador. Mas começa com a hormonização. E essa hormonização no SUS pode começar a ser feita com 18 anos. No sistema privado, que começou a ser feito de 2019 para cá, já é uma idade um pouquinho mais precoce. Com 16 anos você já pode fazer a hormonização. E a cirurgia também começa com 18, não com 21. Mas, assim, a política nacional, né, da primeira portaria de 2011, ela quer justamente garantir que a população ela tenha acesso. Ela tem algo que é de direito, né? Porque a Lei 9090 diz justamente nós todos temos direito a ter saúde. É o que o SUS preconiza. Sim. Mas a gente sabe que população não só LGBT, mas aí a gente tem questões étnicas, raciais. E quando você pega a questão étnica, racial, geográfica e coloca no paciente LGBT, isso tudo fica piorado. Sim, se agrava muito mais. Então, a dificuldade deles terem acesso a essas políticas e a um sistema de saúde digno dificulta. Na minha realidade, eu acho que ainda é escasso. E, principalmente, o que eles preconizam lá, que é a ação de educação permanente. Eu acho que deixa muito a desejar. Muito. Eu me capacitei sozinha, estudando sozinha. Até hoje não tivemos nada de promover campanhas dentro da UPA, por exemplo, que é uma UPA que eu atendo muito.
Temos muitos pacientes transgêneros, porque eu trabalho num bairro de periferia, aqui baiana, e a gente atende um público realmente que está desassistido, que já tem toda essa... Já estão colocados ali nesse apartheid praticamente dentro da sociedade, já estão à margem, né, por muitas vezes serem transgênero, e eu trabalho ainda com profissionais do sexo. Então, eles estão mais à margem ainda. Então, precisa ter educação continuada, por exemplo, na recepção. Se o paciente, ele dá um nome social, ele tem que ser chamado como nome social. É um dever, talvez, da gente, da recepção, perguntar, como quer que te chame? Se você não sabe ali, não tem como pela cara crachá, como dizia na TV, você identificar. Às vezes sim, às vezes não, mas você não pode chegar por uma ideia, uma sugestão, eu acho que... Pelo que tá Então mostrando. você pode falar sem um artigo nenhum, nem O, nem A, e dizer como quer que te chame. Sim. A gente percebe muito, né, tipo assim, por depoimento dessas pessoas, através de artigos, que a questão do nome social é o que mais traz incômodo para essas pessoas, né? Incômodo, constrangimento. Exatamente. Também. Aí relatam, né, nos artigos que a gente leu, elas relatam que eles se sentem como se fossem desrespeitados até pela sua própria escolha, né? Teve um caso que a mulher falou, eu quero que me chamem por esse nome. Só que a questão da recepção, as enfermeiras que estavam lá na recepção, viram que ela era uma pessoa trans e começaram a debochar dela. Começaram a chamar pelo nome antigo dela e falou assim, tudo bem, eu não venho mais aqui, não quero mais o tratamento, porque ela foi desrespeitada. Então, isso que é um fato, né? Que as pessoas, elas tentam procurar, procurar e não tem, por conta do desrespeito, né? A questão do caráter que a gente estava falando mais cedo. E destaca ainda mais essa falta de acolhimento entre os profissionais, né? E é algo que preconiza mesmo essa portaria, a gente até estava vendo sobre isso, discutindo acerca que tem que sim ter treinamento, e era a dúvida que a gente estava querendo saber também da senhora, né? Eu nunca passei. Eu nunca passei por nenhum treinamento. Eu decidi, pela minha dificuldade, os meus erros de liberação, de ter que convocar o paciente, porque eu já tive vários, eu aqui falei de um, eu já tive muitas situações. Que eu pegava o hemograma, dizia que o nome era mulher, eu falei assim, mas não tá batendo. Ela é tabagista, ou usa anabolizante, tipo da beleza, hoje ainda temos essas outras condições, aí eu tenho que ligar, tenho que perguntar. Não bate. O hormônio, o PSA, então tudo isso começou a me gerar dúvida e atrapalha o nosso trabalho, de fato, dentro do laboratório, gera gasto, né? Tempo. A falta de informação Pela geral. falta de informação. Então, por conta dos meus erros no início, eu comecei a estudar sozinha. Sim. E aí, deu no que deu que eu tô aqui hoje falando pra vocês. Né? Deu muito certo. Palestrante de Portugal. Olha, olha a cara de novo, olha. Lusofonação. Então, por conta de estudo. Mas assim, lá na minha UPA, eu já tive casos de tentativa de... não sei a palavra que a gente pode falar, mas... de tirar, né, a própria vida. Sim, isso. Exatamente com... A gente teve muito recentemente, agora, há pouquinhos meses, uma menina trans. E ela já tinha tido, né, várias tentativas antes. Mas lá ela foi muito bem acolhida, ela não queria ir embora de lá da minha UPA, tá? Ainda bem. Mas às vezes a gente tem problemas, alguns engasgos na parte inicial da fase pré-analítica, que é justamente a fase do cadastro desse paciente. Sim. E quando não vem essa informação, acaba bagunçando a fase analítica e pós-analítica. Que acaba atrasando, a gente não consegue fazer raciocínio clínico. E aí muitas vezes a gente pode liberar um laudo equivocado. Ou demorar na liberação desse laudo. Sobre a portaria 2083 de 2013, né, ela regula o processo transexualizador no Sistema Único da Saúde, né, no SUS. Ou seja, ela define os serviços e o acompanhamento dessas pessoas na sua transição. Sim. Queria saber da senhora, assim, qual seria o papel dessa portaria voltado para a hormonioterapia? Começa com a hormonioterapia, mas também tem a parte de aconselhamento, eles têm direito a tudo com essa portaria, né? É incrível, porque permite o aconselhamento clínico e psicológico, que é importante, que vai ter que ter, né? A parte da hormonização, da hormonioterapia, e a parte das cirurgias, tanto de redesignação, quanto também, às vezes, de fazer, depois fez a cirurgia de redesignação, mas precisa depois voltar para fazer alguma melhoria, algum reparo dessa cirurgia.
Então, tá tudo ali dentro, eles provê, né, quanto que vai ter de investimento, o custo para o SUS, mas garantindo que esses pacientes de 21 a 75 anos possam fazer a cirurgia e acima de 18 anos já possam receber a hormonização. E como seria esse processo para eles receberem esse acompanhamento? Assim, exatamente, eu nunca passei por essa etapa. Mas na própria portaria eles até falam de alguns estados brasileiros, os hospitais que direcionam para fazer o acolhimento. Então, o paciente, ele vai procurar esses hospitais do SUS, essa rede, e às vezes até chegando numa unidade básica de saúde, ele pode se informar para saber qual unidade ele seguir. Aqui em Salvador, por exemplo, eu sei que o Hospital das Clínicas, que é um hospital federal, né, eles têm um ambulatório com uma médica endocrinologista de renome aqui na Bahia. Eu assisti uma palestra dela ano passado, em 2024, sobre essa questão da hormonização aqui na Bahia. Eu fiquei muito feliz, inclusive, com a palestra dela. E ela faz esse atendimento no ambulatório de endocrinologia do Hospital das Clínicas de Salvador, Bahia. Então, os pacientes podem chegar lá, quer dizer, eu não sei como é que se dá a entrada, né? Se é regulação, pra chegar. mas assim, tem um ambulatório para esse cuidado de fazer, pelo menos esse acompanhamento inicial, de preparar aquele indivíduo para começar a hormonização e depois ir para uma outra etapa, que é a da cirurgia. Mas aí vai procurar, pode, então, nessas unidades também, procurar saber qual é a unidade de referência que eu posso ir para ter esse acompanhamento endócrino com o endocrinologista, que vai começar com o endócrino. E aí depois vai ter toda uma equipe multidisciplinar para fazer o acompanhamento. Inclusive, tem artigos publicados que falam da participação de nutricionistas no acompanhamento da melhor condição ali, avaliação de saúde do paciente transgênero, por conta das questões metabólicas, lipídicas, glicídicas, né, e da parte de hematológica. Então, o que a gente pode mexer na alimentação, ou talvez com suplementação, para garantir que esse tratamento não cause nenhum tipo de risco, né? Tenha mais benefícios. Caso, exatamente. Né? Então, vai ter um acompanhamento multidisciplinar e o SUS garante isso. Maravilha ter o SUS na nossa vida. Nossa. Agora, apesar, né, das portarias, por que ainda a gente vê tantas pessoas trans sem acesso, né, a hormônios, a exames também? O que a senhora acha, assim, que falta? Eu sei que tem várias barreiras acerca disso, né? Mas o que a senhora, estando presente, né, observa nisso? Estando na convivência também. A realização do exame em si, ela tá lá porque vai ser igual para todo mundo em termos de, assim, vou dar uma testosterona? Eu tenho um pedido para homem, para mulher, para jovem, para idoso, enfim, transgênero, vai ter essas solicitações. Perfil glicídico, lipídico, hemograma, vai ter para todo mundo. A questão, talvez, da barreira do acesso ainda tem muito a ver com a questão do próprio preconceito mesmo. E que muitas vezes, e aí eu não precisa talvez de uma educação ainda que a gente fale sobre isso, e é por isso que é importante a gente estar falando sobre isso aqui. Debater ainda mais sobre. Porque muitas vezes, jamais de alguma forma culpabilizando o indivíduo transgênero. Mas muitas vezes ele, por saber do preconceito, já não vai até ali. Ou às vezes teve uma experiência ruim em um lugar e aí acha que em todos ele vai encontrar essa mesma experiência ruim. Infelizmente, isso eu já vi acontecer. É a nossa realidade. Não é em todo lugar. Se ele se encontrar comigo, ele vai ter um ótimo acolhimento, porque... Com certeza. Sem dúvidas. Mas a gente sabe que ainda o tratamento não é igual, né? É desigual, na verdade, por questões de crenças limitantes, religiosas. A gente estava falando de uma série de situações que a gente vê acontecendo. Recentemente, a gente teve um caso aqui na Bahia de uma mulher transgênero que foi algum atendimento em saúde, né? E saiu no jornal, na internet. Ela gravou, assim, né? A atendente era uma senhora de idade, e ela tentou falar de Jesus e de Deus para que ela talvez quisesse não ser transgênero. E você vê que é uma crença religiosa que ela está tentando impor em uma outra pessoa. E a gente não pode fazer isso, né? Então, eu sempre digo, nós somos profissionais da saúde, a gente precisa atender a toda e qualquer pessoa que chegue lá com respeito. Eu tenho que colocar a minha crença religiosa, socioeconômica, enfim, aqui para mim. Eu não tenho que colocar isso para o paciente. O meu dever é dar o melhor para aquele paciente. Ele tem uma condição de saúde a ser tratada, acompanhada, ele tem que ter direito a isso. Porque é o que o SUS diz. E aí, eu não posso interferir nesse processo porque eu acho que essa conduta dele está errada. Então, a gente precisa melhorar isso e talvez... falando-se sobre isso, é que a gente vai melhorar. Porque é falando que a gente vai tentar quebrar e diminuir essas barreiras.
Para sair do desconhecido, do obscuro, da ignorância, Sim, para a sim. luz, para a gente começar a conhecer. Com certeza. Era até uma dúvida que o pessoal tinha até colocado em pauta pra gente trazer um pouquinho para ti, né? Indagar um pouquinho acerca, que seria como as farmácias, os profissionais de saúde, eles podem se tornar mais preparados e acolhedores para pessoas trans. Mas eu acho que o pilar de tudo é retirar o preconceito. Com certeza. Porque ele é o que acaba já trazendo essa barreira. Sim. Já a Número um. primeira, né? A ser quebrada. Com certeza. E tem essa questão do acolhimento e escutativa também ali presente, né? Porque não é porque é uma pessoa trans que vai tratar diferente, que vai ser diferente, que É vai... uma pessoa diferente de você, Exatamente. no caso, né? E não é dessa forma. Não é. Eu sempre termino as minhas palestras falando sobre isso, da escutativa e da importância de você escutar aquele paciente, né? E se despir realmente dos preconceitos que você tenha Sim. e fazer o que tem de ser feito. O que é legal? Ele tem lá um nome, o direito a dar o nome social dele. A gente ainda tem algumas barreiras em relação à parte de informática, de sistema, de fato. É um problema isso, a interface entre nossos equipamentos de análises clínicas e a interface com o sistema de informática. De colocar, por exemplo, você coloca na máquina para fazer um sangue, um resultado ali, uma amostra biológica, e aí você bota o sexo biológico. Já vai sair, interfacear o valor de referência do sexo biológico, mas você não pode mostrar no laudo o nome de Giovana e sair o valor de referência para Paulo, para um homem. Não podemos liberar um laudo com incongruência de sexo com gênero. Não podemos. Ou você vai colocar o nome social e o que se fala que nome social, e não é interessante colocar com o nome biológico, né? Eles trazem incômodo com o nome antigo. Exatamente. Não... Você colocar, então, o nome social e o gênero de acordo com o nome social, mas dentro do sistema, que é o ideal, para que a área técnica do laboratório veja Sim. que tem um nome, um sexo biológico diferente. E aí que a barreira está em fazer o quê? Na minha liberação da máquina, esse laudo, ele seja, então, convertido para sair, na verdade, de acordo com o nome que está lá social. Para não ter conflito de um nome feminino com um intervalo de referência masculino e dizendo que o sexo é masculino. Até para trazer Isso o conflito, causa né? mais disforia de gênero ainda. Só que, outro problema, o médico que prescreveu ou algum outro prescritor, profissional prescritor, se ele não sabe que o paciente está fazendo hormonização ou não, fica também uma confusão para ele fazer a interpretação clínica. Sim. Mas, geralmente, um paciente que está sendo monitorado, o prescritor já sabe se ele está em hormonização ou não, se vai iniciar ou não. Então, ele vai saber interpretar. Eu acho que é interessante, alguns sugerem realmente que, para alguns parâmetros, venha os dois intervalos de referência, masculino e feminino, para alguns exames. Vamos ver o que, que vai acontecer ao longo dos próximos anos. Mas que também, talvez, tenha uma nota de rodapé. Paciente em uso de hormonização masculina. Uma observação né? de nota de rodapé no laudo. Isso talvez já auxilie, ajude o clínico a fazer uma interpretação melhor. Sim. O problema é, informaram lá na fase pré-analítica? A fase pré-analítica é a mais importante e é onde mais ocorrem os erros. Porque dela, aí todo o processo, querendo ou não, é dependente dela. Exatamente. Né? Então, as consequências em todo o decorrer. Exatamente. Aí se você não fizer uma boa coleta, uma boa, como é que fala? Dar as informações. Anamnese, você atrapalha todo o processo. Aí dificulta muito pra gente na hora de interpretar. Você até acha, tipo, não, será que eu tô fazendo algo de errado? Será alguma coisa? Sendo que foi bem lá no início. Falta de informação. Agora, assim, a questão das farmácias em si, né? Além da dispensação, a gente poderia também ter uma educação, uma orientação. Acho que é uma coisa que falta também. Que é, como a gente fala, a automedicação. Compra o hormônio lá, o esteroide lá, e fala, você sabe como aplicar? Você tá usando pra quê? Não sei o quê. E não tem essa informação, essa orientação. Eu acho que ainda envolve bastante aquela questão, né, amiga? De querer apenas dispensar o medicamento. Que comprem mesmo. Algo mais comercial do que voltado pra realmente cuidar da saúde da pessoa. Isso acontece, né? Com a questão também para uso esportivo, né? A gente já vê. Sim. Tanto, e sem receita, sem prescrição. Olha aí, a gente teve o caso ontem, vindo na televisão. Então, eu acho que tudo se baseia na educação continuada. Agora, claro, no caso de uma farmácia privada, né, que não seja da rede pública, vai caber ao dono dessa farmácia. E aí, para mim, é um problema, às vezes, porque muitos donos de farmácia não são farmacêuticos. Sim, então, talvez não tenha esse olhar. Eu tenho pessoas que, assim,
são donos de farmácia que são contadores, Sim. que tem outras profissões, então talvez não tenha esse olhar voltado para a clínica e para o entendimento do que é vender um medicamento. Não é só vender. Não é A só farmácia dispensar. é um estabelecimento de assistência à saúde. Sim. Então, isso já está das resoluções do Conselho Federal de Farmácia. Então, é um estabelecimento de saúde. Aí cabe Não também... é comércio. A gente está tendo essa briga agora, justamente, de vender esse medicamento nos supermercados. Gente, isso aí. E aí, justamente, cai por terra se a gente diz que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Medicamento vai tratar a saúde. Agora, imagine vendendo no mercado. E tem toda a questão de armazenamento, estoque, estabilidade. Não é igual a controle de comida. qualidade também. Ah, mas tem refrigeração. Gente, vocês têm que entender, quem tá falando de comprimido, tem outros que são cápsulas, tem outros que são injetáveis, tem outros que são gel, creme. Temperatura diferente. Não é comida. Sim. Então, um paciente que vai numa farmácia privada para comprar de forma sem receita, aí vai dele e do vendedor ali, né? Quando tem um farmacêutico que tem essa consciência ali, ele pode tentar fazer uma orientação. Meu treinamento também, Né? até para as pessoas que dispensam, né, que estão ali no balcão, Sim, essas tem coisas, que questão haver. do Tem treinamento, que da haver. orientação. E Porque até às vezes, mesmo muitas da vezes não tem. comunicação. Exatamente. Às vezes O que é um realmente não homem tem. trans? O que é uma mulher trans? O que ele pode pedir? E o que, sabe? Então, assim, como é que você pode atender? Faz parte de nós todos que somos farmacêuticos e profissionais da saúde em si, a gente orientar em termos de promoção da saúde, prevenção. Não é só trabalhar aqui, no caso, com diagnóstico, né? Mas a saúde, ela começa, antes de diagnosticar a doença, a gente tem que falar em promover a saúde, Uma em prevenir. conversa, assim, você consegue, às vezes, até ajudar alguém na Com prevenção, certeza. alguma coisa assim. Então, a gente precisa mudar essa cara do Brasil até, porque não é um país de caráter preventivo, né? A gente já quer corrigir o problema. Mas vamos prevenir? Será que aqui a gente não pode dar orientações em relação até outras coisas A associadas? gente não busca o que Né? aconteceu. Prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, que geralmente são coisas que eu vejo associadas com o paciente, né? Infelizmente ainda acontece no público transgênero, LGBT. A gente precisa ter esse olhar, né? Humanizado, respeitador, Sim. independente das suas crenças. É o nosso dever. A senhora falou sobre a questão do IST, né? Eu ia até comentar que eu tenho alguns amigos médicos e numa conversa sobre, gente, vocês já atenderam uma pessoa trans? Como é que foi? Se você não atendeu, o que falta? Tipo assim, o que acha que falta na unidade da saúde? E a maioria dos meus amigos médicos, eles comentaram. A gente recebe, tem acolhimento, eles são bem atendidos. Porém, a maioria que são atendidos tem essa questão do IST. Aí vem a questão, a falta do quê? Do conhecimento, a falta da orientação, entendeu? A questão até da saúde mesmo, o local onde se vive, essas coisas. Não tem essa base do conhecimento. Sim. Aí vem muito a questão do A IST. origem, tudo, a origem. claro, a questão socioeconômica. Uhum. São várias camadas aí, né? Vários... E aí a gente precisa de educação permanente sempre. Continuada dentro do âmbito da saúde. E essas políticas, quando elas foram criadas, é nesse intuito. Mas eu acho que ainda está deixando a desejar. Vamos ter fé. Precisamos ter mais campanhas. Mas que bom que instituições privadas de ensino, né, como aqui, o CTQ, a Unifax, a GEFARMA, né, estão justamente empenhadas em fazer o quê? Vamos levar a saúde, vamos levar conhecimento Promover hoje em isso. mídias digitais, em canais digitais que são, de certa forma, de alta acessibilidade. Então, pessoas hoje, é muito incomum alguém hoje não ter um celular na mão e consegue um Wi-Fi, enfim, ter acesso. Então, é isso que vocês estão fazendo aqui. Trazendo Promover a conhecimento. saúde de algum- Exatamente. De uma forma mais digital, mais ampla, né? Que você amplia o acesso. E até mesmo as pessoas já têm mais, como eu posso dizer, domínio de estar ali. Passa o Stories, viu isso, o Reels, TikTok, todas essas mídias, YouTube. Sim. Então acaba tendo essa parte do conhecimento que tá ali realmente deixando a desejar. Você começa a ampliar a questão de vias de comunicação para a promoção da saúde, né? Sim. Agora, se pra gente quebrar um pouco, vamos fazer uma dinâmicazinha. Tá? Tô preparada? Muito. Tem que Sempre. respirar. Sou respirar firme. entusiasmada sempre. A gente Sempre, trouxe né? aquele velho. Será que isso é verdade? É que é mito? O que é ou não é, assim, sabe? Então a gente trouxe algumas perguntas de alguns seguidores nossos pra saber se realmente isso é verdade. Ou se então é só o falatório, assim, do povo. Tá? Tá preparada? Vamos, tomara que eu não erre, viu? Eu duvido. Então vamos lá. Essa já foi dito, né? Mas vamos lá de novo. É aquilo, o óbvio. O também óbvio ser precisa... dito. Exatamente. Verdade. Exames laboratoriais são interpretados da mesma forma para pessoas trans e pessoas cis. É verdade ou é mito? Engraçado, que dá margem pra gente entender de duas formas, né? Mas
é mito se a gente for pensar em hormonização. Sim. Sim. Aí vem as Mas questões seria do- verdade se não faz hormonização. Porque a primeira frase que eu falei no início aqui, o indivíduo transgênero, ele não precisa fazer a mudança fenotípica. Se Então, ele não quiser. dependendo de se faz ou não faz a questão do hormônio, pode ser verdade, mas, Mas ao mesmo tempo fazendo é a mito. hormonização, aí seria mito, porque a avaliação vai ser diferente, óbvio, a gente vai olhar Sim, parâmetros outros. diferentes. Mas se ele não faz, aí vai ficar igual. Vai ficar igual. E no caso, depois de um ano de hormonioterapia, já se pode usar os valores de referência compatíveis com o gênero com qual a pessoa se identifica? Mito ou verdade? Então, vamos dizer que é verdade, mas também vamos botar sempre. Eu vou entrar no mito Não, verdade. aqui, a sempre gente como- vai entrar aqui, ó. Peraí, minha gente. Não vamos 100% Vamos lá, aqui. exato. Com um ano, geralmente, a gente já consegue ter aspectos metabólicos e fenotípicos já do gênero desejável, né? Oposto. Mas vai depender. Sim. Como é que está sendo essa adesão? Adesão. Teve falha terapêutica? O trabalho por isso, quão importante é, no meu ponto de vista, o trabalho do farmacêutico clínico e hoje a questão do consultório farmacêutico e de todas as atribuições clínicas que um farmacêutico tem, porque a gente pode fazer esse monitoramento da eficácia de um tratamento contínuo. Esse é um tratamento contínuo pro resto da vida. Porque se ele parar e suspender, vai voltar os caracteres sexuais secundários do seu sexo biológico. Sim. Pode até acontecer de, por exemplo, um homem trans ter problemas se ele parar, depois de muito tempo, ter problema com fertilidade. Mas nem sempre. A gente já viu casos do homem trans engravidar, depois que suspendeu Sim. os hormônios androgênicos, né? Vai depender, porque cada organismo também É ele é diferente, único. né? Então, Isso vai depender de brincadeira tá meio assim, tá meio embaçada. Meio lá, né? meio cá. Mas, geralmente, com um ano, começa a ver de uma forma talvez mais equilibrada para quem já tenha uma boa Tempo, né? adesão e não tenha tido intercorrências no caminho, nenhuma falha terapêutica. Enfim. Tendo acompanhamento Sim, também. sim. Isso é de né? grande importância, né? Sim. E também aquilo, não se pode generalizar tudo, né? Sim, Porque não. cada organismo é ali É de cada um. individual. Próxima. A cara dela assim, meu Tadadã. Deus. Será que eu vou botar Ai, eu um vou sim ou dizer, não? Depende. Ai, meu Deus. Mulheres trans podem ter aumento da prolactina com os hormônios. Pode. Aí esse daí... Mas aí pode sim. Ainda bem que tá o pode, porque pode. Porque a mulher trans, ela vai utilizar estrógenos, né? E os estrogênios, eles, na verdade, se ligam a receptores nas glândulas mamárias. E aí pode aumentar um pouco do tecido mamário, sim. Tá? Tanto é que uma mulher cisgênero que faz uso de estrógenos, mas que, por exemplo, desenvolveu câncer de mama, não vai poder fazer depois uma terapia de reposição hormonal com estrógeno. Sim. Por quê? Porque vai alimentar tumores que são receptores positivos para o estradiol. Então, entendeu? Perfeito. Essa já, Mas não, então, teve, essa já não teve aquele negócio. Mas a prolactina, inclusive a prolactina na mulher trans, ela é um dos biomarcadores que deve ser monitorado. Sim. Tá? Agora uma que é simples até, que a gente já até discutiu no decorrer, mas é somente para reforçar esse cuidado, né? Que seria não há risco cardiovascular durante a transição. Mito, né? Pode ter risco, sim. Mas sendo feito tudo com monitorização, em doses que não são suprafisiológicas, esse paciente, porque para não ficar parecendo que é uma sentença, né? Sim. Vou ter um evento cardiovascular. Não, meu povo. Não é é assim, não é amor, tiro não é certo. assim, né? Não é certo. Mas, fazendo monitoramento, acompanhamento em doses, né, seguras, Sim. e aí monitorando se ajusta tudo. Com certeza, e foi até o que a gente discutiu no decorrer, né? Tem sim algumas mudanças nos exames, tem alguns marcadores que tem sim Isso. diferença. Será que tem fator de risco? É tabagista? Exatamente. Tabagismo, Essa aí já né? vem a Tem próxima. obesidade. Essa aí já liga pra próxima. O aumento das enzimas hepáticas sempre indica algo de errado na hormonioterapia. Vamos dizer que é mito, né? Porque, na verdade, o aumento das enzimas hepáticas podem ser até um aumento transitório por uma infecção viral. Sabe? Então, Tem que assim, fazer outro investigação. medicamento que estimula essas enzimas, o extravasamento, ou, por exemplo, eu posso ter um aumento somente de TGO, uma enzima hepática, por uma atividade física. Sim. Porque ela sai ali do músculo esquelético. Então, assim, é mito, porque, na verdade, você precisa olhar tudo que tem envolvido. Fazer ali a no investigação geral pra isso não acreditam. Tá errado isso fígado. aí. Exato, nem sempre nem nunca é exame laboratorial. Né?
Com certeza. Agora a última, pra gente finalizar com chave de ouro. Olha, eu senti o alívio na cara dela. Não, claro que não. Adorando participar disso aqui, Será que o gente. limite é verdade? Ai, meu Deus. Não, é que o mito é verdade e o meu tava meio que não depende, mas tudo bem. Pronto, a última pra gente No conseguir. vai. caso, os efeitos da hormonioterapia, eles continuam mesmo após a interrupção? Não, geralmente, se você interrompe, volta. É até o que eu estava falando aqui. Mas, essa questão, por exemplo, da fertilidade, alguns trabalhos mostram que pode não ter uma volta talvez tão rápida. De você ter uma supressão ali dos ovários, de tal forma, de ela não conseguir mais produzir folículos, né? Entrar ali numa atresia e você não ter folículo. Mas, geralmente, se o paciente aqui, sou homem trans, estou tomando a testosterona, vai Sim. começar a ter mudanças corporais e metabólicas. Se ele para a testosterona, vai voltar. O corpo vai diminuir massa muscular esquelética, né? Você vai ter o retorno de alguns parâmetros vão cair, a hemoglobina vai descer, hematócrito Sim. vai descer, né? Então, a gente vê essas mudanças, o perfil lipídico também. Então, volta a ficar melhor, porque geralmente a testosterona faz um quadro mais desfavorável para o perfil lipídico, por isso o risco também cardiovascular tem que ficar de olho, né? Então, geralmente volta. E a pessoa pode até voltar a engravidar. O que não tem retorno muitas vezes é, por exemplo, eu já vi casos. Sim. Homem trans fez mastectomia. Se retirou o seio, mas quis voltar a ser mulher. Por uma série de questões que a gente não vai entrar aqui. Sim. Aí só colocando silicone. Né? Uhum. É isso. Aí é uma mudança, Ciro, por isso que não começa logo, tem faixa de idade, tem que ter todo Até pela questão da aconselhamento maturidade de também, uma né? equipe multi, tá? Porque aí são coisas que... Uma das questões em relação só ao hormônio androgênico é a questão do engrossamento da voz. Não regride, não. Vai ficar com a voz grossa. É uma coisa que até mulher que utiliza, geralmente, anabolizante, né, androgênico, Sim. a voz vai engrossando, e mesmo que ela pare, a voz não fica fina de novo. Ela vai ficar ali, né, não fica tão grossa quanto, às vezes, de um homem, porque vai depender da dose que tome também, Mas também não fica tão fino porque, assim. né, então não volta. Então, a única mudança, geralmente, que a gente vê é nessa questão da possibilidade da ausência de fertilidade Sim. futura, porque até o fluxo menstrual pode depois ficar muito irregular. E, na verdade, essa questão da voz. Porque as outras todas, o corpo volta a se modificar. Entendi. Gente, Nossa. que delícia de conversa, sabe? É uma conversa assim que você Flui, né? Ótimo. flui, entendeu? É uma conversa necessária, Sim. se torna potente a o tempo vai questão. passando. E o tempo vai passando que a gente nem percebe. vamos ficar Fica aqui à noite, conversando, toda faz vigília. Não, gente. A prova tem os trabalhos. Mila, a gente gostaria de agradecer de coração por você ter se deslocado, né? Depositado um pouco do seu tempo pra gente, sabe? Trazer sua trajetória, seu vasto conhecimento. Põe vasto nisso, E viu? põe A vasto gente ainda tem tanto chão, tanta coisa pra aprender. nesse nosso episódio, tá? Mas antes de encerrarmos, a gente gostaria de abrir um espaço pra você poder falar, deixar um recado ao final pros nossos seguidores. Aí você pode ficar à vontade. Até se quiser complementar com alguma coisa que a gente complementar. não tenha dito, Eu pode acho ficar que à nunca foi vontade. dito, né? Assim, eu vou bater na mesma tecla, né? De que nós somos profissionais da saúde, a gente precisa promover saúde. Sim. Não é porque eu sou farmacêutica bioquímica que eu trabalho muito diretamente ali com a execução de um exame laboratorial, a liberação desse exame, não quer dizer que eu não seja uma promotora da saúde. E a gente pode promover isso de diferentes formas, né? E, inclusive, estimular. Eu, quando estava pensando até, e lendo e vindo para cá, eu estava pensando no meu trabalho como servidora pública. Eu falei assim, eu estou deixando também a desejar, eu tenho que fazer mais. Eu posso fazer mais. Você O que se eu posso cobra fazer assim lá também, dentro, até da UPA? Será que promover, chamar a chefia para promover essas campanhas? Porque eu ainda não vi campanhas realmente para o público, o paciente transgênero, e é algo que a portaria preconiza. Mas, independente disso, a gente sempre trabalhar com respeito, entender que equidade é você tratar o desigual de forma desigual, mas tratar desigual não é tratar com ignorância, né? Em todos os seus sentidos. Se você tem dificuldade no assunto, tá leigo, vai estudar, sempre há tempo para estudar. A gente que é profissional da saúde, vai dormir, vai acordar, vão ter mudanças, inovações tecnológicas, sempre tem um saber diferente para a gente procurando né, conhecimento. buscar. Então, busque se atualizar,
Eu procuro fazer isso sempre, assim, que eu posso. Quase todos os dias. Quem é da assim saúde dizer. não para de estudar. É, uma quem coisa tá na assim. saúde não E não pode também. Então, o meu recado é esse: continue estudando. Se você tem alguma crença, e eu sei que muitos têm, né? E também não tem nenhum problema, a gente precisa respeitar também quem tem suas crenças. Sim. Mas que essas crenças, elas não impactem negativamente no cuidado à saúde da pessoa humana. É o nosso dever cuidar disso. Então, é o recado que eu deixo. E para quem quiser acompanhar meu trabalho, minhas redes, eu tenho um Instagram. É o @profamilacabral. Eu sou Sigam, Milena, mas é Mila. Todo mundo é Camila, não, gente, é Mila de Mila. Enfim. Eu tenho um Instagram. Um canal do YouTube tá um pouquinho parado de vídeos novos, mas eu tenho lá uma média de 70 vídeos, com mais de 65 mil visualizações no geral. Tem muita coisa boa lá também. E tem um podcast com 90 episódios no Spotify, falando também de saúde, diagnóstico, bem-estar, no contexto geral, carreira, também dentro da nossa área. Sim. Então, faço esse convite para quem quiser conhecer. Eu tenho meu site, milacabral.com.br, com vários cursos também voltados à medicina diagnóstica. Importante. Mentorias também. Instagram. Vocês encontram tudo lá. A pessoa eu tenho um site, entendeu? Tem YouTube, site, YouTube. Você quer Isso. Tem o Spotify também. Tem. Achar, você me acha. E aí vocês me acham para contratar, para cursos, palestras, né? Que é isso? Olha ela fazendo minha Já E tem ó, muita E indicamos bastante, inclusive, Sim. viu? A gente do GFARB é suspeito para falar sobre. A gente sempre te como? acompanha. Te tem também como um exemplo, uma inspiração também. A gente assistiu aquelas temporadas dos podcasts também, que a senhora estava publicando no YouTube. Acompanhando também no Instagram. Ela sempre tem uma rotina agitada, coloca ali sempre. Somos fiéis seguidores de Mila Cabral. Eu vi, contente. E realmente é tudo muito enriquecedor. Sim. Muito Que enriquecedor bom. mesmo. E parabéns por isso também. Inclusive, a gente já finaliza agradecendo pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente e por sempre, na verdade, fechar com a gente desde os congressos. A senhora Sim. estar com a gente. Muito obrigada mesmo. Tenho certeza que isso aqui está sendo muito proveitoso. Tenho certeza que para você que vai estar escutando, assistindo, enfim, vai ser bastante enriquecedor. E é, sim, importante a gente discutir sobre isso, debater sobre saúde. Muito obrigada novamente, viu, Mila? Eu que agradeço a vocês do GFARBA, agradeço também CTQ, faz parte do corpo docente, né? E também da Unifax. Pronto. Juntamente, já também gostaríamos, né, de agradecer também, né, a ICTQ e também a Unifax por estar trazendo isso aqui. Nos ajudando a promover a Propiciando, né, saúde, que esse né? evento Com certeza. aconteça. Muito obrigada. Obrigada, Muito obrigada meninas. mesmo. Coração. Aí, então, né? Cuidar da saúde das pessoas trans é também cuidar da ciência, de escutar, respeitar, né? Que nosso episódio de hoje ajude a construir isso Com certeza. pra todo mundo. Com certeza. E é o primeiro, né? O primeiro de De muitos muitos. que irão vir por aí. Aqui somente foi a estreia com a professora a doutora Milena Cabral, mas irão vir muitos, muitos, muitos debatendo sobre saúde. Então, Saúde em Foco. A sua dose de conhecimento. Muito Obrigada, obrigada. pessoal. Ai, que lindo! Arrasaram, garotas! O CTQ, eles têm agora aí uma chance para vocês não podem perder. Um sorteio de uma bolsa no valor de R$ 1.099 para você Nossa. utilizar em um curso profissional capacitante, né? Ali para você da área da farmácia. Tem vários cursos, são 278 opções que vocês vão ter. E para isso, vocês vão ter que, na verdade, preencher esse formulário e aí contar com a sorte. Olha pra isso. Eu quero. Eu também quero. Agora lembrando, né? Curtam, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas conheçam e saibam dessa promoção também. Com certeza. E sigam o GFARBA, sigam o ICTQ, sigam o Unifax, sigam a professora Mila Cabral. Procurem lá nas redes, tá, pessoal? Um beijo. Tchau, tchau. Até a próxima.